Você já percebeu que algumas pessoas parecem viver presas a um sentimento constante de culpa, mesmo quando ninguém as acusa, mesmo quando Deus já perdoou, mesmo quando o erro ficou no passado? Existe uma culpa que corrige, mas existe outra que aprisiona. Hoje nós vamos atravessar história, neurociência, psicologia clínica e teologia bíblica para responder uma pergunta profunda: é possível se viciar em culpa? E mais importante, como romper esse ciclo? A primeira experiência de culpa registrada na humanidade está em Gênesis 3. Após a queda, Adão declara: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Observe a sequência. 1. Consciência do erro. 2. Medo. 3. Ocultamento. A culpa nasce na ruptura relacional, mas ali também nasce algo mais profundo. A vergonha. Culpa diz: eu fiz algo errado. Vergonha diz: eu sou errado. A vergonha atinge identidade. A culpa atinge comportamento. Na antropologia moral, sociedades ocidentais são estruturadas na culpa menos responsabilidade individual. Sociedades orientais, na vergonha menos honra e pertencimento. Mas psicologicamente, o que acontece dentro de nós? Para Sigmund Freud, o superego é a internalização das figuras de autoridade. Quando violamos esse padrão interno, sentimos culpa. O problema? Se o superego é excessivamente rígido, a pessoa nunca se sente suficiente. Agora vamos além da psicanálise, vamos para o cérebro. A culpa ativa o sistema límbico, especialmente a amígdala. O cérebro interpreta a rejeição moral como ameaça à sobrevivência. O cortisol sobe. O corpo entra em estado de alerta. A mente entra em ruminação. Quando esse estado se repete por anos, cria-se um circuito neural estável. Segundo Norman Doidge, o cérebro é plástico. Ou seja, quanto mais você pratica autocrítica, mais você se torna neurologicamente especialista em se condenar. E aqui surge algo perturbador. O cérebro pode se acostumar ao sofrimento. A pesquisadora Brené Brown distingue culpa saudável, eu errei. Vergonha tóxica, eu sou um erro. A vergonha crônica está ligada à ansiedade, depressão, autossabotagem, isolamento. Quando a identidade se funde ao erro, nasce o vício em culpa. John Bowlby demonstrou que apego inseguro cria medo constante de abandono. Se a criança aprende que amor depende de desempenho, ela internaliza: se eu falhar, eu perco o amor. Isso gera perfeccionismo defensivo, hipersensibilidade à crítica, culpa antecipatória. Em alguns casos surge a parentificação, quando a criança assume o papel emocional do adulto. E então a culpa se torna identidade. O médico Gabor Maté afirma: o vício não é sobre prazer, é sobre aliviar dor. A culpa pode funcionar como anestesia moral. Se eu me punir, eu controlo o julgamento externo. Isso gera autossabotagem, relacionamentos destrutivos, escolhas que confirmam inadequação, autoimagem fragmentada. Existe algo chamado ganho secundário. O sofrimento pode trazer atenção, identidade, justificativa para não crescer. E aqui entra um princípio bíblico profundo, em Êxodo 25. Não se trata de maldição mística, trata-se de padrões intergeracionais. Culpa aprendida pode atravessar gerações. Em Epístola aos Romanos 8:1 está escrito: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo de Tarso escreve para pessoas presas à culpa religiosa. Convicção produz arrependimento e transformação. Condenação produz desespero e paralisia. A condenação é voz acusatória constante.
A convicção é direção redentiva. A teologia da justificação afirma: você não é salvo por desempenho, você é declarado justo por fé. Martinho Lutero foi libertado quando entendeu que justiça é dom, não conquista. A graça rompe o ciclo da autopunição. Se a culpa é baseada em merecimento, a graça é baseada em amor. Romanos 12, 2 fala sobre renovação da mente. Neurocientificamente, isso é reestruturação de circuitos neurais. Espiritualmente, é metanoia menos mudança profunda de pensamento. Quando a identidade é restaurada, a culpa perde o trono. Terapias baseadas em evidência, terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema de Jeffrey Young e MDR, terapia focada na compaixão. Essas abordagens trabalham crenças centrais, memórias traumáticas, autocrítica excessiva. Em 1ª Epístola de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, confissão bíblica não é humilhação, é restauração. Perdão não é ignorar o erro, é remover a dívida emocional permanente. Paciente com apego ansioso, culpa crônica, autossabotagem. Intervenção 1. Psicoeducação 2. Reestruturação cognitiva 3. Processamento de trauma 4. Integração espiritual saudável. Resultado: redução significativa de ruminação, ansiedade e autodepreciação. Exercícios cognitivos. Identifique pensamentos automáticos. Questione distorções. Substitua a autocrítica por responsabilidade saudável. Plano espiritual de 30 dias. Leituras sugeridas: Romanos 8, Salmo 51, João 8. Oração diária focada em identidade e graça. Plano de libertação de 90 dias. Diário emocional. Métricas de culpa. Prática de autocompaixão. Revisão semanal de progresso. Existe uma culpa que corrige, mas existe outra que aprisiona. Se você vive em autopunição constante, se você sente que nunca é suficiente, se sua fé é movida por medo e não por amor, talvez você não esteja vivendo arrependimento. Talvez esteja vivendo condenação. E a condenação não vem de Deus. A graça não ignora o erro. Ela restaura identidade. Hoje, você pode escolher continuar preso à culpa ou caminhar na liberdade da graça. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que vive se culpando. Comente: eu escolho viver na graça. E se você deseja que eu transforme isso em uma série aprofundada, com estudos clínicos e exegese ainda mais detalhada, deixe nos comentários. Quer a parte 2? Nos vemos no próximo vídeo.